Promoção e realização: Fetranslog, 7 Carse, Instituto Futuri. Correalização: Abra Frutas. Patrocínio: Banco do Nordeste. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sebrae. Senai. Apoio institucional: Complexo do Pecém. Apoio: CTI Cargo, F3 Produções, Nox, Star Logística, Sistema OCB Ceará. Sabe quando você tem certeza que você é capaz de realizar o que você sonhou? Tem certeza dos talentos que recebeu? Mas você precisa que alguém lhe respalde financeiramente. Foi aí onde entrou meu grande parceiro, o BNB. Essa parceria com o Banco do Nordeste já dura mais de 10 anos e é muito importante porque é uma maneira mais fácil da pequena empresa conseguir adquirir veículos, conseguir fazer investimentos com juros que não existe no mercado. São histórias como essas que nos fazem acreditar no grande potencial produtivo da região Nordeste, que vem provando a cada dia sua capacidade de responder aos investimentos aqui realizados. Histórias que compõem a jornada do Banco do Nordeste, o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará.
Boa tarde à audiência que está chegando agora, aos espectadores do nosso seminário online de logística e agronegócio. Na sequência das nossas atividades técnicas, que estão de alto nível, por sinal, assistiremos agora ao painel 3, intitulado de Comércio Exterior. Conheçam agora os nossos convidados. Perguntas para os nossos convidados poderão ser enviadas por meio do WhatsApp. Anota aí, 085-85-DDD 999-660352. Repetindo, 85-999-660352. Como mediador deste painel, o nosso convidado é o gerente comercial da Tesser Terminais, Carlos Alberto, um grande parceiro do Expolog, da Prática Eventos do Instituto Futuri. Carlos Alberto, o comando agora está com você. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer como promotores desse evento, em realização do evento seminário, logística e agronegócio, super importante aí, que nós vamos desenvolver, né? Meu nome é Carlos Alberto, eu sou gerente comercial da Tesser Terminais, atuo no Porto do Pecém desde o início, né, da sua fundação. Também atuo na Câmara Brasil-Portugal, como diretor de logística, na presidência do Coronel Romero, onde eu mando um abraço. Também sou líder do Fórum de Logística da ICIP, que também mandar um abraço para o Ricardo Parente, nosso presidente. E vamos um painel super importante que é do comércio exterior, e com pessoas que tenham todo o conhecimento aí sobre o tema. A forte expansão do comércio exterior, isso alavanca negócios aí no estado do Ceará, gerando grandes oportunidades em todos os setores. A importância das cadeias globais de valor, né, no agronegócio e um incremento industrial, né? E isso vai gerar, além de ter o agronegócio como commodity, vai ter o agronegócio como uma possibilidade dos produtos. Aí vai ter nesse painel aí como convidado o Mário Lima, Mário Lima Júnior, presidente da ZPE, da nossa zona de processamento de exportação, a única em funcionamento no Brasil, e iniciou recentemente umas obras de ampliação da área. Uma pessoa que militou também no Porto de Fortaleza, é uma pessoa muito experiente na área portuária, vai dar essa sua contribuição no comércio exterior. Ana Karina Frota, gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação da Indústria dos Estados do Ceará, SIC-FIEC, que fortalece a indústria e incentiva o desenvolvimento do nosso estado do Ceará. Milita nessa área há muito tempo, ele tem a oportunidade de conviver com ela e todo esse trabalho diferenciado que ela realiza. Agradeço a presença dela também. A nossa diretora Rebeca Oliveira, diretora executiva de Relações Institucionais do Complexo do Pecém. Hoje, o Complexo do Pecém, hoje no Porto do Pecém, ele encampa tanto toda a área do complexo, como o Porto e a ZPE. Hoje é uma empresa privada que tem como acionista o governo do Estado do Porto de Rotterdam, né? Rebeca, uma pessoa com grande experiência na área do comércio exterior, trabalhou fora do Brasil e vai contribuir bastante aí no nosso debate. André Siqueira, nosso presidente aqui do Sindalimentos, o Sindicato de Indústria de Alimentação de Rações Balanceadas do Estado do Ceará,
que representa o interesse e o posicionamento das indústrias no setor, juntamente com a FIEC, né? Então, a gente agradece a todos e aí a gente vai, como é um formato de debate, nós vamos iniciar aqui as perguntas, né? A pergunta do Mário Lima, né? Falei. Rebeca, boa tarde, primeiramente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você poderia apresentar a infraestrutura operacional disponível no complexo do PECEM, visando atender o setor do agronegócio, tanto pequeno, médio e grande? Boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Tá, sem áudio. Primeiramente, obrigada, é um prazer estar aqui. O Complexo Portuário do PECEM, né, o Porto do PECEM, a gente vem investindo muito nos últimos anos, nós temos 18 anos de história, né, e o primeiro navio que atracou de container no PECEM foi exatamente para levar frutas para a Europa. Hoje nós temos 2 berços exclusivos praticamente para o navio container, com 2 STS de alto padrão, nós temos 14 heatstarkers disponíveis, scanner, nós temos 2 câmaras frigoríficas para frutas, nós temos agora com um gate novo de entrada para evitar um congestionamento, nós estamos com pontes novas de acesso, né? O terminal portuário está trabalhando com agendamento de chegada de contêineres cheios e a saída do vazio quando necessário, quando vem das linhas de navegação. Trabalhamos com janelas de atracação, então todo navio tem o seu horário fixo de chegada, número de horas de operação e a saída. E, obviamente, nossas 888 tomadas frigoríficas no terminal, ainda mais de 100 próximo à área de embarque, para que a operação seja feita a mais rápida possível e a nossa produção seja sempre elevada, né? Assim, o navio vem, faz suas operações, leva carga para a Europa, Estados Unidos, que são os serviços que nós temos no momento, e sempre investindo no crescimento do nosso terminal. Alô? Boa tarde. Muito obrigado aí essa primeira resposta aí, Rebeca, e aí a gente vai desenvolver o tema. Agora eu gostaria de chamar a nossa amiga Karine Frota, né, para poder a gente fazer aqui a primeira pergunta e inserir ela aqui no debate, né? A Karine agora. Fala, Karine, boa tarde. Oi, tudo bem, Carlos? Boa tarde. Um prazer enorme participar desse evento com vocês. Aproveitar a oportunidade para cumprimentar os meus colegas, o nosso presidente do Sindicato de Alimentos, o André Siqueira, a Rebeca e o doutor Mário Lima. Muito obrigada pelo convite. E muito obrigado pela sua participação. A pergunta que a gente gostaria de fazer é quais são as políticas de incentivo para a internacionalização do setor do agronegócio via Estado do Ceará e os seus órgãos intervenientes. Mas, como a gente falou antes, você pode desenvolver o tema e ser um pouco mais amplo. Fica à vontade, a gente está aqui para colaborar aí, para a gente poder chegar num bom debate. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, vamos lá. Quando nós falamos em internacionalização, e dentro da internacionalização, a questão dos benefícios para a exportação, a atividade de exportação, naturalmente, ela já traz consigo alguns benefícios. Esses benefícios já são conhecidos por uma maioria, que são a questão dos benefícios tributários, mas nós temos alguns benefícios específicos que dependem muito do produto ao qual nós pensamos, né, em exportar. No entanto, em linhas gerais, a exportação, ela significa um aumento de vendas para a empresa, nós temos um crescimento da produtividade, principalmente quando nós elencamos isso com o setor do agronegócio, e aí entram as questões dos benefícios, né, os benefícios fiscais, a melhoria da qualidade do produto. Nós sabemos que o mercado internacional ele é um mercado mais exigente, a empresa por si só, a partir do momento que ela define a exportação como uma estratégia empresarial, ela
insere dentro do seu processo produtivo várias melhorias e começa a diminuir a sua dependência do mercado interno, sem contar com o aumento das tecnologias. Normalmente, indústrias, empresas exportadoras são empresas que apostam mais na questão da inovação e da própria tecnologia. Quando nós olhamos para o setor do agronegócio cearense, nós temos algumas diretrizes relevantes e temos também alguns focos. Quando nós falamos dessas diretrizes, o que é importante citar? Por exemplo, a importância de priorizar aquelas áreas com maior potencial econômico e social para o agronegócio do Estado, identificar, priorizar a expansão das culturas de alto valor agregado, que promovam uma maior eficiência no uso e reuso da água. E aqui eu já trago a importância também do segmento hoje, que nós estamos trabalhando, e muito tem se falado, que é a questão da própria economia do mar. Temos a condição de promover a agregação de valor a essa produção primária, e aí, quando eu faço essa promoção, eu elevo a geração de emprego e renda no meio rural, sem contar dos focos do agronegócio cearense, né? No decorrer do painel, eu vou fazer uma retórica, vou trazer um pouquinho do que nós já fomos, né, em um passado recente, mas dizer que hoje nós temos alguns focos muito bem definidos, como a própria questão da agricultura irrigada, da própria aquicultura, a pecuária moderna, nós não podemos deixar de falar, os polos de produção, ou seja, não dá para a gente falar do agronegócio como se ele fosse um segmento estático. O agronegócio, ele é extremamente dinâmico, e dentro desse agronegócio, nós temos uma infinidade de setores e de segmentos que possam ser trabalhados com esse intuito de tracionar as exportações do Estado. Muito obrigada. Agora eu chamar para o debate o André Siqueira, né? E gostaria de saber dele sobre a ZPE Ceará, né? Dentro do complexo do PECEM, as perspectivas da atração de empresas de alimentos, né? Explicando a todos que estão participando, hoje o complexo do PECEM, ele tem toda uma estrutura acoplada entre um porto, entre uma área, uma zona de processamento industrial, onde o complexo pode criar todo esse negócio e apresentar para os interessados, né? Então, vou deixar a palavra com o André. Boa tarde, obrigado por ter participado e um excelente evento para todos. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado pelo convite de estar participando aqui com vocês. Eu queria cumprimentar a Rebeca, a Karina, nossa colega aqui da federação, e o Mário Lima, também, o outro debatedor da ZPE. E respondendo a sua pergunta, eu entendo que a ZPE pode ser muito estratégica para algum tipo de indústria de alimentos, principalmente aquelas indústrias que tenham necessidade de uma maior agilidade no processo, né, de embarque. A Rebeca pontuou vários exemplos aí da infraestrutura que o Porto dispõe, né, para exatamente dar uma melhor condição, para dar vazão, dar agilidade, mas eu imagino que dentro da ZPE nós poderemos encontrar uma situação ainda mais ágil, principalmente na questão do desembaraço, né, do próprio transporte e do desembaraço dessa carga. Então, eu imagino que, a princípio, faça sentido instalar indústrias, empresas, né, exportadoras de produtos que têm um prazo de validade menor, né? Então, acho que a indústria os produtores de frutas, né, especificamente aí o melão, nós temos aqui dois grandes players, né, a Agrícola Famosa e a Itaueira, que atuam aqui, né, liderando aí a produção de melão do Brasil. Ambos são associados do nosso sindicato, a gente tem contato diretamente com eles periodicamente, estão também participando aqui de outros painéis. Então, imagino que faça sentido
usufruir de todas essas vantagens, né, que a Karina pontuou muito bem, para aquelas indústrias que têm um produto com curto tempo de comercialização. Ao mesmo tempo, nós enxergamos alguns segmentos do alimento que estão crescendo, né, a sua participação internacional, como, por exemplo, indústria de polpa de fruta, até mesmo os derivados de caju, tanto a castanha como a cajuína, tá? Que tem também, a gente tem acompanhado esse movimento muito forte dentro do sindicato, né, do aumento do faturamento da empresa em relação ao que se exporta. É importante também frisar que a gente acompanha também com atenção os movimentos que estão acontecendo como o Grupo M. Dias Branco, por exemplo, né, que recentemente iniciou uma operação de exportação de massas, né, para a Venezuela. Muito embora não veja muito sentido, nesse caso específico, né, do indústria que já está estabelecida, ter uma operação dentro da ZPE. Então, eu acredito, Carlos, que seria estratégico, e aí eu sei que já tem indústrias, né, aliás, empresas que atuam na exportação de melão, analisando essa possibilidade de ter uma extensão da empresa, ter uma parte da operação ocorrendo dentro da ZPE. Tá bom, muito obrigado, André, pela primeira resposta. Eu gostaria de informar a todos que o Mário Lima estava participando, mas está com os problemas técnicos, mas está nos ouvindo aí, e logo em seguida vai participar aí no evento, tá bom? Vamos seguir aqui para a próxima pergunta aqui para a Rebeca. Rebeca, dentro de toda o Porto do Pecém vem evoluindo aí nos últimos anos com crescimento aí exponencial de movimentação, mas quais são as linhas de navegação que deverão escalar no Porto do Pecém visando atender a safra de fruta da região Nordeste nos anos 2020 e 2021? Você poderia relatar e falar alguma coisa sobre esse atendimento? Claro. Primeiramente, a gente tem a linha dos Estados Unidos, que é a nossa linha mais antiga, né, que faz Pecém direto para Nova York, Filadélfia, Norfolk, Jacksonville. E nós temos, essa é o ano todo, essa linha, que nos traz a possibilidade de exportar não só frutas, mas outros produtos alimentícios, né, o pescado, que já foi, como a Karine falou, essa questão do agronegócio, ela é muito cíclica, né? Já tivemos a castanha, que já foi muito forte, que usava muito esse serviço dos Estados Unidos. Nós tivemos o pescado, que está voltando lentamente, principalmente com a empresa de sardinha e outros produtos em São Gonçalo do Amarante. Então, esse serviço nos acompanha há 18 anos, que é o serviço dos Estados Unidos. E a gente tem os serviços sazonais para a Europa, para levar as frutas, que os dois serviços são da MSC. Um é para o norte da Europa, Roterdã, Hamburgo, Antuérpia, faz a London Gate, descendo para Le Havre, Espanha, e volta para o Brasil. E o outro serviço é o chamado Mediterrâneo, né, que ele já faz Pecém, Valência, Barcelona, Gênova, Livorno e Diallo Touro. O interessante dessa linha do Mediterrâneo, que eu acho muito interessante não só para a fruta, mas para todo o agronegócio como um todo, é que a linha de Valência ela traz um acesso a uma linha nova, um mercado novo que a gente pode estar pensando, que seria o Oriente Médio. Porque a MSC ela tem seu hub em Valência, e lá ele tem vários serviços que poderiam levar a um mercado novo a ser explorado, que é o Oriente Médio, que hoje alguns produtores já fazem, mas que a gente tem essa capacidade de explorar. Lembrando que é uma linha, um transit time muito rápido, né, de Pecém para Espanha, são 7 dias, então a gente seria muito competitivo nesse mercado. Então, mais uma vez, eu gostaria de citar a Karine, que citou o nosso agronegócio. Hoje a gente tenta focar não só na fruta, mas a gente também tem uma câmara frigorífica para animais, que nós somos um modelo no Brasil, nós recebemos certificação do Ministério da Agricultura, da parte animal, e nós estamos abertos para outros negócios, para que essa linha talvez ela fique o ano todo e não apenas venha na época da safra, que é o nosso objetivo, porque não só poder beneficiar a produção de frutas, mas todo o mercado de alimentos de uma forma geral. Até falando sobre esse serviço aí
que há 18 anos passa pelo Porto do Pecém. Existe uma empresa ali na região da Paraipaba, a Agroindustrial, que exporta aí vários contêineres aí na base do água de coco, né? E com vários sabores, né? A água de coco de açaí, água de coco com abacaxi, e ela é uma indústria que é Vita Coco, que é a indústria da Madonna, e ela trabalha apenas o mercado americano. Então é um produto que é produzido aqui no estado do Ceará, que é um dos principais embarcadores dessa linha dos Estados Unidos. É uma indústria que compete com a Gatorade nos complexos, compete com o Gatorade aí lá nos Estados Unidos, né? E aí é uma coisa que é voltada exatamente apenas para exportação. E isso é o grande mercado aí da ZPE, dessa oportunidade que o estado do Ceará hoje tem via ZPE, né? Então isso aí é uma grande... O complexo traz aí acoplado tanto uma estrutura de porto, tanto uma estrutura logística, como uma ZPE para apoiar. Mas para ter a ZPE, para ter aumento de movimentação, eu ia pedir para a Karine falar para a gente e poderia apresentar o trabalho de qualificação de mão de obra especializada em comércio exterior, promovido pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias, né? Também visando para o mercado e para o setor de agronegócio, que é um trabalho muito bonito, que é capitaneado por você e pela sua equipe, viu? Gostaria que você colocasse aí para todos esse trabalho aí muito bem feito. Parabéns. Muito obrigada, Carlos. É um trabalho realmente que, por mais difícil e árduo que seja, que vocês têm conhecimento, é um trabalho em que nos deixa profundamente feliz. Por quê? Porque nós acreditamos que, sim, é possível estarmos melhor posicionados no ranking dos principais estados brasileiros exportadores. É possível, sim, que a gente deixe de representar apenas 1,4% de tudo o que o Brasil envia para o exterior, e para isso esse trabalho ele não tem como ser diferente. Ele precisa começar na ponta, né? Precisa começar na ponta com aquela empresa pequena, que não tem condições de ter dentro da sua empresa um departamento específico de comércio exterior. A empresa grande, ela só utiliza os nossos serviços, por exemplo, para a emissão dos certificados de origem, porque ela já está normalmente internacionalizada, né? A exportação já faz parte da rotina empresarial. Então, com o objetivo prioritário de atender essa empresa pequena, dentro do nosso portfólio de produtos e serviços da nossa área internacional, nós temos um produto que é chamado de capacitação empresarial em Comex. E a capacitação empresarial ela é muito voltada para essa parte da gestão do comércio exterior. Nós precisamos entender que antes da empresa vender sua mercadoria para o exterior, ou comprar sua mercadoria do exterior, ela precisa ter algumas noções básicas, né? Por exemplo, um passo a passo desse processo burocrático da importação, ou um passo a passo desse acesso ao mercado através da exportação. Será que o valor que eu vendo a minha mercadoria no mercado doméstico, será que não é diferente de eu formar o meu preço visando esse mercado internacional? E nós sabemos que é completamente diferente, por conta dos benefícios que nós falamos na primeira pergunta. E aí entra o leque de opções hoje que nós trabalhamos, né? Temos essa qualificação voltada para tributação nas operações de comércio exterior, os cursos básicos, os cursos de contratos internacionais, de infrações aduaneiras, de adequação de nomenclatura comum do Mercosul, ou seja, nós pensamos nessa grade com muito comprometimento. Para nós ofertarmos esse tipo de capacitação, nós ouvimos a empresa pequena,
nós ouvimos os nossos sindicatos industriais e, de acordo com essa demanda, nós formamos essa grade que dura durante o ano inteiro. Estamos exatamente nesse momento até num processo de adaptação, migrando todos esses temas para que eles tenham a possibilidade de serem ofertados via EAD, para que dessa forma, diante de um cenário tão difícil, em que essas empresas estão tão fragilizadas, elas não se desanimem e pensem exatamente na internacionalização como uma estratégia efetiva para a continuidade dos seus negócios. Obrigado, Karine. André, você, na primeira resposta, você já comentou, mas qual seria o papel do Sindalimentos no processo de internacionalização das indústrias de alimentos filiadas ao seu sindicato? O que você já está com os seus associados trabalhando nessa internacionalização? Bom, Carlos, o que eu queria, antes de responder, assim, falar rapidamente, né, do papel do sindicato. Né? A Federação da Indústria é composta por 39 sindicatos, né? Então hoje eu estou na presidência de um desses 39 sindicatos. Dentro desse número existem outros sindicatos também que são de alimentos, então tem Sindimassa, Sinditrigo, Sindipanificação, Sindifrios, que é a parte aí da lagosta, do peixe, do camarão, tem Sindsorvetes, tem o Sindicarnaúba, que também não deixa de ser utilizado, né, na indústria de alimentos. Então, são mais ou menos aí quase um quarto dos sindicatos da federação tem relação com o segmento de alimentos, né? Sindilaticínios. Então, o papel do sindicato é defender o interesse do seu filiado. No caso, o Sindalimentos, ele é composto de indústrias de alimentos que não são desses sindicatos que eu mencionei e as indústrias de ração. Então, nós temos aqui no nosso grupo indústrias de polpa de fruta, de tempero, da parte de carnes, de frango, ovos, né, de alimentos prontos. E a partir do momento que a empresa decide, né, que quer exportar, né, o sindicato procura meios de ajudar que isso aconteça. Então, a Karina falou um pouco aí do que o SIM faz, né? O SIM realmente realiza muitas ações aqui para as indústrias, e o sindicato tem uma relação direta com o SIM, e eu especificamente com a Karina, com a Laís, com a Roberta, com toda a equipe do SIM, para a gente buscar ações que possam atender os anseios das indústrias filiadas do SIM de Alimentos. Então, nós temos aí, além desse olhar, né, voltado para o mercado internacional, toda uma outra gama de ações que o sindicato realiza, voltados para a capacitação, para a inovação, né, e também para ajudar a empresa a acessar o mercado internacional. Então, ao longo do meu mandato, né, que eu já estou no meu segundo mandato como presidente, nós realizamos, em parceria com a FIEC, né, através do Centro Internacional, através do apoio do SEBRAE, várias ações que ajudaram a empresa a enxergar a oportunidade internacional, a se prepararem, a entenderem desse processo de exportação. Também tivemos uma interação muito boa com a Unifor, através da professora Mônica Luz, lá que tem um programa espetacular de apoio à exportação. Eu mesmo participei. Ações com a Apex. Então, assim, existe muito que é ofertado, e o sindicato é uma entidade que está atenta para capitanear as oportunidades. Realizamos, ao longo desses últimos anos, algumas viagens internacionais para participação de feiras. Inclusive, Carlos, tivemos stand próprio do Sindalimentos numa feira em Portugal e outra na França, que é uma das maiores feiras de alimentos do mundo, que é a Cial. E também damos apoio àquelas empresas que querem participar de eventos sem a presença
avulso, né? Física, né? O sindicato né? apoiando, que às vezes ele não podia participar, e aí... Exatamente. Tá certo. André, a gente vai... gostaria de informar a todos que estão participando que, infelizmente, o Mário Lima não vai poder participar do evento, né? Ele não vai poder participar, informou aqui o evento, teve alguns problemas pessoais, nada sério, mas ele não vai participar. Então, a dinâmica... nós vamos voltar em algumas perguntas, eu vou pedir ajuda da minha amiga e diretora do Porto, Rebeca Oliveira, para a gente responder junto alguns questionamentos que seriam direcionados para ele, né? Então, uma pergunta que a gente tinha elaborado, né, para o Mário Lima seria se poderia atualizar o cronograma de início das operações da ZPE 2 dentro da região do CIP. A Rebeca Oliveira. Mas eu vou começar respondendo, e aí a Rebeca me ajuda aí a complementar. A ZPE 2, né, que é um outro condomínio de empresas já próximo ao Porto do Pecém, ela já iniciou a apresentação para os seus investidores. E realmente a gente teve no estado do Espírito Santo, acompanhando as visitas para o setor aí de granito, né, rochas ornamentais e tudo. E a gente, assim, que é da área de logística e milita nessa área, houve uma solução muito boa de utilizar a gente ter a ZPE 2 com apoio da ZPE 1, que está toda já configurada junto à Receita Federal para poder o apoio dos contêineres de exportação, e ela hoje está pronta para a empresa imediatamente se instalar e fazer, promover negócio via ZPE, né? Então, tá bem avançadas as obras, né? Aí eu vou até pedir aí para a Rebeca falar mais aí dos detalhes, mas a ZPE 2 vai abrir a possibilidade de vários negócios e até para o agronegócio, né? Como o nosso presidente André Siqueira falou, eu vejo uma grande oportunidade na questão aí nas indústrias que trabalham aí com polpa de fruta, né? Então ele pode até beneficiar essa polpa de fruta dentro de uma ZPE e pode fazer isso. Eu passo aí a palavra para a Rebeca me ajudar aí a contextualizar essas perguntas que eram para o Mário Lima, que infelizmente não vai participar. Então, como você falou, nossas obras estão a pleno vapor, o governador esteve lá umas semanas atrás, e o grande diferencial da ZPE 2 é a formação dos clusters, né? Vai ter, diferente, como você falou, é tipo um condomínio, diferente da ZPE 1, que praticamente ela é ocupada pela siderúrgica. Nós estamos buscando, inclusive, em parceria com a FIEC, que nos ajudou nesse encontro de clusters para colocar na ZPE 2, a de alimentos está lá, né? Então a gente pensa nas fibras, nas polpas, como a gente teve uma empresa no Ceará durante muito tempo, que trabalhava com a fibra de acerola, que mandava para o exterior, que durante muito tempo foi muito forte. A gente podia pensar também na indústria de soja, beneficiar a soja, para quem sabe exportar o óleo ou os seus derivados, né, a beneficiamento de frutas. É um campo muito vasto que a gente tenta estudar, a gente fica buscando em outros ZPS pelo mundo, o que é que eles têm feito no que diz do setor alimentício. Está ali na porta do porto, com vários benefícios fiscais, principalmente na importação das máquinas para beneficiar esses alimentos, já que a maioria é produzida aqui no próprio estado, mas o benefício maior que a ZPE pode dar para as empresas de alimentos é na importação desses maquinários para beneficiá-los. Então, ali o porto a uma distância de menos de 15 quilômetros, com todos esses benefícios para exportação, né? Então, a ZPE 2 está em pleno vapor, né, de construção, e agora aguardando as cartas de intenções das empresas de alimentos que têm o interesse de se instalar lá. Até na questão de fábricas de alimentos, né, a gente lembrar das embalagens, que também podem ser importadas com todo o benefício, né, então realmente ajuda muito na composição de custo, que no passado se fazia drawback e agora pode se fazer na importação. Eu vou pedir agora a ajuda da nossa amiga... Desculpa. Não, pedir ajuda agora da Karine Frota, nessa outra pergunta aqui, que citou aqui o estudo, né? É uma pergunta, Karine, direcionada para o Mário, mas aí a gente peço a sua ajuda para a gente responder junto, né? E
quais são as oportunidades de negócio no setor de agronegócio dentro de uma ZPE? Na sua visão, no que você acredita dentro de uma ZPE, o agronegócio, o que poderia ser uma oportunidade na sua visão, na sua experiência? E eu citei uma aqui, água de coco, a gente tem alguma coisa de castanha que o presidente Siqueira falou, e qual seria outras possibilidades de uma ZPE que você enxerga aí para o agronegócio? Bem, considerando a legislação da própria zona de processamento de exportações, eu acredito como uma atividade muito voltada para empresas de médio porte, grande porte, né? Hoje, a pauta de exportação do Estado de produtos de agronegócio, ela é bastante diversificada, né? Nós temos, como já foi comentado, alguma coisa voltada para água de coco, nós temos o melão, que é ele já aparece como um dos principais produtos no ranking dos principais produtos exportados pelo Estado. Temos alguma coisa dos complementos alimentares, né? Como, por exemplo, as carnes, as suas miudezas, as massas alimentícias, em que nós temos aqui, inclusive no Estado, uma liderança nacional na produção de determinados tipos de massas alimentícias e biscoitos. Então, quando você vê toda essa diversidade de produtos, né, dentro do setor do agronegócio, e aí eu trago um pouco para a nossa área aqui, que é muito voltada, né, com prioridade para a questão industrial, eu acho que nós temos que pensar nisso mesmo, né? São aquelas empresas, por exemplo, nós temos uma grande empresa que trabalha na produção e que exporta essa margarina, nós temos a questão de bolachas e biscoitos, nós temos os sucos. Em determinado período do ano anterior, em 2019, o Estado assumiu a liderança brasileira nessa exportação de sucos, disputando o lugar, por exemplo, com São Paulo. Então, assim, eu acho que a partir desses registros oficiais que nós já temos, né, que principalmente hoje, as nossas previsões, elas, pelo momento de pandemia, as nossas previsões de hoje, do ano de 2020, elas já não têm tanto sentido, né? Porque nós não imaginávamos que passaríamos por essa situação. Mas considerando que o dado estatístico, ele é extraído através de uma fonte oficial de consulta, nós percebemos que os produtos do setor de agronegócios não sofreram reduções drásticas de valores exportados como outros segmentos econômicos. Então, assim, eu não sou uma expert do setor, tá certo? Eu aprendo bastante com vocês, mas na minha visão, e trazendo um pouco para esse mix do agronegócio com a própria indústria, eu vejo muito essa questão da própria água de coco, né? Essa questão dos sucos, a castanha, que nós temos conhecimento que atualmente existe um projeto no Estado de substituição dos cajueiros existentes por aquele cajueiro anão, em que aumenta em 5 vezes a produtividade desse fruto. Então, eu acredito muito que iniciativas dessa natureza, em que nós já temos um certo protagonismo internacional, possam ser grandes parceiros da fase 2 da ZPE. Chegou uma pergunta aqui do público, né? A Ana, da Cooperativa de Produtores de Orgânicos do Vale, quer saber essa capacitação. Como devemos fazer? Você poderia fazer aí um merchan aí para o pessoal que está nos assistindo e como pode se capacitar via o Cine e a FIEC, por favor? Claro, Carlos, é sempre um prazer. Quero agradecer pela pergunta, dizer hoje que todas essas nossas informações estão no site do Centro Internacional de Negócios da FIEC, e dentro do site do CIN, assim como as diversas redes sociais, ela encontra os cursos que estão sendo ofertados no momento. Já temos 3 que estão sendo ofertados, né, através do EAD, e lá tem o passo a passo também para inscrição. Será um prazer
ter ela com a gente, tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Ana, acho que você ficou respondida e a Karine está disponível aí nas suas redes sociais. Rebeca, temos uma outra pergunta aqui para a gente. Eu respondo a metade e você responde a outra. É uma pergunta que seria direcionada para o Mário Lima. Existe algum protocolo de intenção estabelecido pelo setor de agronegócio com a ZPE2? Eu sei que isso aí é segredo industrial e tudo, mas eu podia abrir assim o leque aí assim numa questão. Você já citou algum clusters, né? Rochas ornamentais, alguma coisa de alimentação, mas qual seria os clusters que hoje o Complexo Portuário Pecém, que tem toda essa possibilidade aí, em parceria com o Rota, de oferecer uma logística integrada, está oferecendo aí para o mercado, para a gente conhecer e as pessoas que estão nos assistindo saber mais ou menos um direcionamento aí dos seus negócios? Então, como eu falei anteriormente, a gente fez um projeto em parceria com a FIEC, que nos ajudou a identificar que clusters seriam mais interessantes para a gente. Então, tem a das rochas ornamentais, tem a dos alimentos, tem o químico, tem o de tecnologia, né? Então, é um leque grande que nós estamos buscando. E esse do alimento ele foi muito importante, que nos fez ver, porque muito que quando se fala de alimentos e agronegócio no estado do Ceará, a gente foca muito nas frutas frescas. Mas a Karine, ela foi muito feliz quando ela citou vários outros nichos que nós temos. Eu lembro quando eu ainda trabalhava na Aliança Navegação, os biscoitos indo para o Caribe e Venezuela eram muito fortes, nós tínhamos a caixinha de caju, que eram muito fortes. Então, a gente tem que tentar voltar a enxergar esses nossos parceiros que são muito fortes. A água de coco, para quem não tem noção, são 800 containers por ano, cada container contendo 23 toneladas de água de coco. Aí você imagina a quantidade de coqueiros que são plantados, o número de empregos que são gerados, quanto de negócios e de área que são utilizados, né? Então, é importante que a gente abra os olhos para essa indústria, que é o de alimentos, principalmente na ZPE, que nos foi alertado, inclusive, até com uma parceria com a FIEC, e dar oportunidade a essas empresas, né, independente do seu tamanho. Eu acho que a ZPE2 ela tem essa característica diferente da ZPE1, porque ela apoia o pequeno. Ele tem são áreas menores, né, formando esses clusters, que podem ser também parcerias com sindicatos, né, que o Porto hoje nós temos contratos diretamente com alguns sindicatos, principalmente ligados à FIEC, né, o Sinditexto e outros, o de rochas ornamentais, e o de alimentos pode ser mais uma opção. As possibilidades são sem fim, né? Tem os biscoitos, nós temos o café, e a Karine falou uma coisa muito interessante. A indústria de aves, né, nós temos um mercado buscando uma linha para a Ásia, e eles têm um mercado que é pouco valorizado, que são os miúdos. Você já imaginou você conseguir industrializar essa parte dos miúdos de frango e ter um mercado valorizando, agregando valor a algo que é tido como algo tão, né, de segunda, terceira linha, e você agregar valor e exportar? Nós podemos fazer grandes áreas frigoríficas, nós temos também o mel, que está crescendo muito forte, voltando na realidade, né, e muito bom saber da castanha, que durante muito tempo foi o símbolo do nosso estado, que agora virou-se o nosso estado, virou meio que o melão, virou o símbolo do nosso estado, e a castanha está voltando. Então, a grande vantagem da ZPE2 que eu vejo é exatamente isso, essa oportunidade de que dê a possibilidade de outras empresas que a gente não imagina entrar nessa competitividade e exportar. Aí a gente está de braços abertos esperando quem tiver interesse entrar em contato com a gente, e as portas estão abertas. Perfeito, Rebeca. Agora agora é a sua pergunta mesmo, né? Você já está respondendo aí já dois convidados, né? Então, na sua pergunta que a gente elaborou previamente, existe a previsão de expansão do Complexo Portuário do Pecém, visando atender a movimentação de granéis sólidos do setor do agronegócio da região do Matopiba. Matopiba, que foi muito falado nos painéis anteriores, do painel do Roberto, né, com a estrutura da Transnordestina e tudo. E o Porto do Pecém é um dos portos que vai receber a Transnordestina e vai escoar esses 30 milhões que foi falado no painel anterior pelo Marcelo, né, o diretor comercial aí da Transnordestina e da FTL. Então,
essa região da soja, que o PECEM tem a vocação de atender num futuro próximo aí, qual é o nível de expansão que o PECEM está fazendo para poder atender esse tipo de movimentação? Que eu vou lhe ajudar também na resposta. Bem, hoje as exportações do granel em breakbook ainda é algo que a gente está fazendo as nossas análises, a gente não tem uma infraestrutura no momento para isso. Como você falou, a do nosso lado, onde eles fugiu vão um pouco a sua fala, viu, Rebeca? Fugiu um pouquinho aí. Oi? Fugiu a sua fala, tem como você retroceder o que você estava falando, por favor? Ah, sim, claro. Hoje, no momento, realmente, a questão do das sementes, né, do milho, da soja, ainda é algo que está no papel para a gente, e nós estamos ainda vendo como é que isso vai funcionar, até porque tem que ter o transporte para fazer isso, e nós estamos aguardando a Transnordestina. A Transnordestina é um parceiro nosso no PECEM, que vai ter sua pera do nosso lado, que vai trabalhar muito com os silos para isso, mas também a ZPE é uma opção para que a soja venha e aí lá ela seja industrializada. E uma outra opção que se pensa também, que a gente tem estudado, a gente tem conversado com algumas pessoas, é a containerização desses produtos, né, que já tem sendo feito em outros países, a gente andou vendo algumas coisas. E até falando sobre a ZPE começaram as obras agora em julho, e daqui a 12 meses já podem ter acesso a empresas a se instalarem, né? Então, infelizmente, no momento, a questão dos grãos, ela está aguardando ainda uma logística que a integre e barateie esse processo, né? Realmente, a gente, no Complexo do PECEM, trabalha num planejamento de curto, médio prazo, né? A gente gostaria de falar para o mercado que no curto prazo, hoje, existe terminais retroportuários que estão trabalhando na solução para poder ovação desse tipo de material, né? Então, receber esse material e fazer a ovação nos containers, né? Existem alguns planos operacionais para a gente fazer alguma movimentação, tanto de milho ou de soja, de uma forma em armazéns horizontais, e no médio prazo, com a chegada da Transnordestina, todo um sistema aí de transporte de correia para atender com chip loading e a gente realmente conseguir escoar tudo que a Transnordestina vai trazer para o estado do Ceará. Então, eu acho que complementando a resposta da Rebeca, o Porto do PECEM ele vem crescendo aí nos últimos anos exponencialmente e está planejado, né, no seu planejamento estratégico, receber toda essa carga e escoar, né, e atender aí o crescimento aí de mais uma área de agricultura aí dessa região do Piauí, né? Então, a região do agronegócio, ela cresce na medida que tem logística, né? Então, a gente acredita muito naquela região mais próxima do estado do Ceará, na medida que tiver soluções logísticas, ele cresce, né? Então, mas hoje o estado do Ceará quer oferecer para o mercado, além da opção commodity, mas também uma industrialização, devido a toda essa estrutura que existe no complexo do PECEM. Voltando aí eu gostaria só de, Carlos Alberto, o interessante para esse tipo de commodity é que a gente tem a logística reversa, que é o fertilizante, que também é uma coisa que às vezes dificulta muito, é você ter a carga para a saída, mas não tem a carga de chegada. E o fertilizante hoje é muito forte no estado do Ceará, nós temos empresas aqui que trabalham com isso, as misturadoras, nós recebemos navios a granéis para esse tipo de commodity, então já facilita muito, a gente já tem essa grande vantagem, que a gente tem a carga de retorno, né? Agora só falta mesmo a gente trabalhar mais para unir os estados, aí o Piauí, o Maranhão e o Ceará, para que essa logística se integre realmente, verdadeiramente, e dê oportunidade de todos para a exportação. Porque o equipamento nós temos, que é o porto, né? Não, exatamente, foi uma boa lembrança. A Rebeca aí, o setor de fertilizantes, a gente tem a oportunidade de fazer uma grande movimentação, e a Rebeca aí, agradecer aí o decreto que o Estado do Ceará renovou o incentivo que o Estado dá
para as empresas que importam fertilizante e trabalham com a fruticultura. Então, o que a Rebeca falou, toda a cadeia do agronegócio necessita de receber o fertilizante para poder levar para suas fazendas, tanto no agronegócio da fruticultura, né, o melão, né, como também a soja. Então, às vezes, tem grandes empresas que trabalham com fertilizante versus soja, né? Então, a gente tendo a possibilidade de ter misturadores no porto e já tendo todo esse know-how de descarregamento de fertilizante e embarque de soja via o Porto Pecém dentro dos padrões internacionais, a gente tem um grande crescimento. Eu vou chamar agora a Ana Karina Frota para mais uma pergunta. Karine, falando sobre negócios específicos, foi anunciado pela imprensa o setor de apicultura, né, cearense em 2020, com a criação da Rota do Mel, né, que está sendo um sucesso. E quais seriam outros setores que participam desse estudo para viabilizar um entreposto aduaneiro para exportação tipo REDEX, né, um sentido especial de despacho aduaneiro autorizado para a Receita Federal para exportação. Só falando que no Complexo Pecém houve investimento de uma empresa para fazer esse tipo de consolidação de carga de mel, mas acabou não conseguindo a liberação do REDEX, né? Então acabou inviabilizando. Mas hoje o trabalho que está sendo feito com mel é um aumento, parece, de 15% a 20%, né, da movimentação via cooperativa, tudo isso. Gostaria que você comentasse aí sobre esse trabalho e sobre a possibilidade que você vê para a criação de um REDEX próximo da região do Pecém, para poder apoiar os exportadores, para consolidar essa sua carga e já ir direto para o porto. Perfeito. Vamos lá, deixa eu ver aqui por onde é que eu vou começar. Se você me permite, Carlos Alberto, eu quero contar um pouco para as pessoas, porque nós entramos aqui numa parte mais técnica, né? Então, você falou do entreposto e já trouxe a questão do REDEX. Vamos lá. O entreposto é o regime que permite, na importação e na exportação, o depósito de mercadorias em um local determinado com suspensão do pagamento de tributos, né? Um recinto sob o controle fiscal. No entreposto, o regime tem como base operacional a unidade de entreposto de uso público ou de uso privado, aonde essas mercadorias beneficiadas ficariam depositadas. Depois você trouxe a questão do REDEX, né? O REDEX, ele existe, se eu não me engano, a partir de 2016, o Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação, e é um recinto de exportação não alfandegado de uso público, né? Destinado à movimentação de mercadorias para a exportação com controle da fiscalização aduaneira, certo? E aí, na sequência, você comentou sobre a Rota do Mel, né? Se eu não me engano, foi a Rebeca que também falou da questão do mel. Essa questão do mel é algo que me deixa, assim, extremamente feliz, porque eu sou de uma geração do comércio exterior do Ceará, em que o mel, ele era um dos principais produtos da nossa pauta de exportação, né? Principalmente ali naquela produção do interior, e assim, o mel, ele galgou um espaço internacional enorme, tá certo? Ele foi motivo de um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás, e a Rota do Mel, na verdade, o que é a Rota do Mel, né? É uma coordenação de atores públicos e setoriais com o qual conseguiram traçar objetivos comuns, né? Potencializando a competitividade desse mel, que com o passar do tempo ele ficou meio que esquecido aqui no estado, por ocasião de uma série de investimentos nesse passado que eram necessários ter sido feitos para que pudessem continuar em alguns mercados mais exigentes. E aí de lá para cá nós não tínhamos mais ouvido falar no mel. No entanto, esse momento de pandemia, esse momento do Covid, ele não tem só coisas
negativas, né? A safra do mel de abelhas, a estimativa para 2020 é de um crescimento de pelo menos 30%. Karina, e ao que se deve essa safra, né, tão positiva? Aí entram, por exemplo, as questões das boas chuvas que foram registradas no primeiro semestre, e a gente sabe que essa questão hídrica, ela favorece bastante a apicultura. Na própria pandemia, existem pesquisas que apontam que a pandemia ela trouxe crescimento de demanda, tanto pelo mel como pela questão do própolis, e aí está muito ligada, né, aquela cultura relacionada à questão da imunidade. O preço do produto aumentou e, por conta disso, hoje nós estamos assim, em um momento, digamos, mais animador, né? Tivemos vários investimentos estaduais no segmento. A nossa colheita de 2020, ela segue até outubro, mas eu acredito que até mais ou menos meados de agosto já deve estar com 85% concluída. Enfim, né? Eu estou falando tudo isso porque depois de um período de longa estiagem, para nós que temos essa atividade de acompanhar esses números e acompanhar os desempenhos desses setores estratégicos aqui no Estado, então, dessa longa estiagem, aproximadamente de 2010, 2012 até 2018, fez com que nós tivéssemos uma queda significativa, né, na produção desse mel. E com a rota do mel, com as boas chuvas de 2020, favoreceram bastante essa atividade, né? O preço, inclusive, do produto aumentou. Hoje, o setor passa por um momento de processos de inovação, processos de tecnologia, que fazem com que esse mel ele tenha realmente uma qualidade diferenciada. E quando você lança a pergunta que setores, né, nós podíamos seguir com o que aconteceu com o mel. Então, mais uma vez, né, como fidelidade à nossa indústria e ao nosso setor do agronegócio, eu acredito que a gente precisa investir em outros segmentos voltados para a alimentação, né? Eu vou deixar isso para o nosso presidente, André, comentar, mas o sindicato tem um trabalho belíssimo voltado para a internacionalização de outros produtos, e assim, o nosso desafio é muito grande. Eu acredito que, com essa boa prática já evidenciada da Rota do Mel, nós teríamos condições de realizar trabalho similar com vários outros produtos, principalmente do nosso setor de alimentos. Muito obrigado, Karina, pela resposta, e aproveitando o seu gancho, chamar o André para responder sobre a pergunta que você mais ou menos deixou no ar, né? Sobre a internacionalização do setor e qual é a alternativa de recuperação nesse momento aí, alternativas para a recuperação econômica aí do setor de alimentos, que foi um setor que realmente teve um crescimento, mas qual a sua visão sobre a retomada aí e a internacionalização do setor de alimento, viu, André? Bom, eu queria, antes de responder sua pergunta, colocar um outro componente na discussão, né? A Rebeca falou muito aí da Transnordestina em relação ao impacto que isso pode estar trazendo, né, para o Ceará, para negócios que podem ser criados aqui e para o nosso povo. E eu também queria lembrar aqui da nossa transposição. Então, nós estamos aí já com a água a caminho do Ceará. É possível que essa estabilidade de recursos hídricos possa motivar o surgimento de novas atividades, né, de cultivo de novas atividades. Hoje o Ceará é um grande exportador de melão, tem as empresas aqui, com sede também aqui, mas hoje realmente não está mais produzindo, né, porque não tem mais, não tem água, né, eles tiveram que migrar para os estados vizinhos, e eu acredito que com a vinda dessa água, obviamente que o
o que a gente sabe, né, do volume que vai chegar, o objetivo é a segurança hídrica da população, mas, de certa forma, dá uma segurança maior, né, também para atividades agrícolas que dependem da irrigação. Então, eu imagino que a gente possa, daqui a pouco tempo, né, talvez no médio prazo, enxergar outras atividades agrícolas e que motivem o processamento industrial surgindo, né, por força dessa questão hídrica que vai mudar, né, o cenário, principalmente na região do Vale do Jaguaribe. Então, a gente tem essa água entrando no Rio Salgado e vai percorrer ali o Rio Jaguaribe até chegar ao açude de Castanhão, e de lá segue o rumo do Aracati, que aí também já tem uma integração com a região ali que tem muito cultivo de banana, né, da Chapada do Apodi, e também segue pelo canal da integração para a região metropolitana. Então, acho que isso muda um pouco. Tá? E também queria me colocar, a Rebeca se colocou muito disponível, né, Rebeca, para receber aí aquela pergunta que surgiu de como fazer o curso lá com o SIM, né, e de que forma poderia ter o seu apoio. Eu queria colocar também o sindicato à disposição, porque, de repente, essa pergunta que veio de uma cooperativa lá da Chapada, a gente poderia ser um elo aqui, né, de reunir interessados e conhecer um pouco mais de perto a realidade do porto, a realidade da ZPE, e de repente fazer uma apresentação mais focada para essa atividade, para poder os empresários entenderem, né, o que está do nosso lado, né, que é a única que está em funcionamento no Brasil, né, o que é que essa zona poderia trazer de benefícios para a sua indústria, por exemplo. E a gente enxerga sempre o mercado internacional como uma possibilidade de superar uma crise. Então, a gente está vivendo hoje uma crise. A Karina trouxe alguns números em relação a esses primeiros 6 meses aí do ano. Realmente houve uma retração tanto da exportação quanto da importação, mas uma coisa bem evidente, porque foi impactado, né, todo o trânsito de pessoas, e, de certa forma, isso afetou, né, ao que se importa e ao que se exporta. O segmento de alimentos, assim, de maneira geral, ele se saiu muito bem durante essa crise, né? Então, a gente teve, inclusive, empresas que cresceram, que contrataram, né? Os resultados do M. Dias Branco saiu essa semana passada, recorde em cima de recorde em relação aos anos anteriores, né? Então, indústria de castanha contratando. Então, a gente enxerga que não é um setor que foi muito impactado, mas que o mercado internacional sempre é uma possibilidade de ampliar a sua experiência, né, de mercado. Mesmo que a participação seja pequena ainda dessas empresas menores, só em ele estar acessando o mercado externo, tendo que se adequar a normas, né, a conseguir selos, eu acho que já muda muito a cultura interna da empresa e ela ganha com isso também para o mercado interno. Muda bastante, presidente André. Parece que o pessoal estava só esperando a sua fala aí sobre água e mandaram duas perguntas aqui para a Rebeca sobre da Killing Pass. Mandou para a Rebeca falando o seguinte: estou assistindo aqui a live do professor Marcos Falavelas. Ele fala de um sistema de envio de suco de laranja de São Paulo para a Holanda, feito por tanques. Você conhece esse sistema? Eu vou só começar assim e também a participação da exportação de sucos e polpas de acerola. Eu só vou começar, Rebeca, aí você entra. Como o presidente André falou, a chegada da água no estado do Ceará, né, via o São Francisco, vai mudar o perfil das empresas do agronegócio que estão no estado do Ceará, né? Então,
tendo mais água é a possibilidade de produção e a laranja ou outros produtos que possam, o próprio melão voltando a ser plantado via estado do Ceará, precisa de muita água, são frutas que necessitam dessa água. Então, esse sistema de suco, de tudo, de dutos, né? O Porto de Rotterdam realmente tem muita experiência em todo esse tipo de operação de dutos que é feito em São Paulo via Porto de Santos, com silos, né, com tudo isso. Então, existe uma experiência internacional hoje dentro do complexo do PECEM para poder explorar isso, Felipe. Mas eu vou deixar que a Rebeca responder aí, terminar a resposta aí para você. Obrigado. A exportação de frutas no Ceará, ela teve um momento que ela foi muito forte. Mais uma vez, eu lembro quando eu trabalhava na Hamburg Sul de Alimentos, a Hamburg Sul de Aliança, a quantidade de bookings que a gente fazia, não necessariamente congelado, mas o suco concentrado em latas. Tinha a Fazenda Emway que fazia essa questão das fibras de frutas, principalmente da acerola, que era mandado para a Ásia. Eu acho que é um mercado muito interessante. Sim, eu conheço a questão do Flex Tank, né, do Isotank, que também é utilizado para água de coco, já foi utilizado. Existe essa possibilidade, existem estudos também na Embrapa, que eles utilizam que é a atmosfera controlada, para manter com que as frutas e derivados de frutas se mantenham mais tempo nos contêineres refrigerados. Então, assim, a tecnologia está do nosso lado. A tecnologia está do nosso lado para que a exportação de frutas e seus derivados cheguem aos locais mais distantes. Então, eu acho muito interessante essa pergunta. Existe esse mercado, como a Karine falou, que pode ser um mercado também, na ZPE, uma empresa para poder beneficiar as frutas, todas as frutas, para fazer tanto a polpa como as suas fibras para exportação, né? Esse mercado é muito vasto e eu acho que está na hora de voltar com força total no nosso estado. Perfeito, Rebeca. Chegou uma outra pergunta aqui, né, como a Karine tecnicamente respondeu aí a questão tanto do entreposto como do Redex, e você que é uma pessoa que trabalha no setor portuário há muito tempo, eu gostaria que você colocasse tanto quais são as possibilidades que, na sua visão, poderia o Estado do Ceará contar com entreposto, né, ou um Redex, para apoiar toda a logística do Porto do PECEM, para poder escoar os produtos ou facilitar os importadores de tirar sua carga desmembradas ou os exportadores fazer aí um Redex e levar essa sua carga para o porto totalmente liberada. Eu gostaria que você falasse esses dois possibilidades, que foi uma pergunta que chegou aqui dos nossos telespectadores, né? Ou dos nossos youtubers, né? Bem, o entreposto, existe um estudo já bem adiantado do nosso departamento comercial sobre o entreposto, uma área para que seja feito mesmo na nossa zona primária, já alfandegada no porto. A gente está avaliando mesmo a questão de negócio, é um investimento muito alto, porque o entreposto exige pela Receita Federal, né, uma infraestrutura de muita segurança e tecnológica para recebimento dessa carga, mas é algo que está, sim, no nosso mapa e não para muito distante, né? Isso daí o departamento comercial está muito aprofundado no EAD, mas existem outras opções também, por enquanto, esse EAD não chega, né? Existe, como a gente fala, as cargas LCLs, né, que pode utilizar dos nossos armazéns gerais, com os BLs filha, que você tem 90 dias para tirar essa carga e liberando por BL filha, né, que é uma outra opção no momento. O Redex, como a Karine falou, é algo mais de privado, teve uma época um Petrolina para ir liberando as cargas de frutas que vinham para o PECEM, mas realmente é uma logística que naquela época não foi utilizada e não teve muito êxito durante muitos anos. Mas realmente eu acredito que o EAD é um equipamento necessário, é um equipamento que está sendo estudado, está bem avançado lá no Porto do PECEM, pela equipe do comercial, e eu acho que deve estar chegando aí nos próximos meses ou ano esse equipamento. Muito obrigado aí pela resposta, e a gente está começando a chegar aí na última rodada, né, e aí eu ia pedir para
a Karine começar aí a rodada final, né, das suas considerações finais, para poder, nossos telespectadores aí, e aí eu conto com a sua palavra aí e agradeço a sua participação no nosso debate. Realmente a gente tinha se preparado com 4 debatedores, mas a gente teve que a ajuda de vocês para poder complementar nosso evento, tá bom, Karine? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelo seu profissionalismo e pela ajuda que você dá ao Estado do Ceará nessa área de comércio exterior. Muito obrigado. Tá joia, Carlos Alberto, eu que agradeço, mas vamos lá aqui para a nossa rodada final, né? Ainda com base no comentário da Rebeca, que foi a pergunta que foi lançada, hoje nós temos conhecimento, né, que temos tanques, navios extremamente modernos no que se refere a essa logística voltada mesmo para o setor de sucos, né? Inclusive são conceitos de armazenamento asséptico, a granel, do qual a matéria-prima ela é totalmente esterilizada, pasteurizada, refrigerada e armazenada nesses macrotanques, né? Não, realmente, hoje, eu não sei lhe dizer como está isso, né, em nível nacional, mas essa tecnologia, ela não é uma tecnologia assim, tão recente. Eu acredito que ela é oriunda assim, de parte dos anos 80 e que hoje já deve estar na sua 6ª ou 7ª geração. Mas ainda com base no que foi comentado anteriormente, em que falamos muito da questão da transnordestina, eu quero dizer que não sei se é de conhecimento de todos, mas ontem nós tivemos uma delegação de empresários do estado do Ceará, capitaneada pelo presidente do sistema FIEC, em Brasília, justamente com esses pleitos que são considerados pleitos emergenciais, para aumentar a competitividade da nossa indústria, a competitividade do nosso estado. Então, eu acredito que em breve nós teremos assim, um avanço, uma evolução concreta no que se refere, por exemplo, à nossa transnordestina. Por fim, quero agradecer a você, Carlos Alberto, né? Quero agradecer de forma assim, muito especial ao nosso presidente do CIE Alimentos, o André Siqueira, a minha amiga assim, de longa caminhada, né? A nossa diretora, a Rebeca, toda a organização desse seminário. Sei que são palestras extremamente relevantes, bem atualizadas, com assuntos extremamente pertinentes, para que as nossas empresas, as nossas indústrias, né, a nossa infraestrutura logística tenha condições de continuar avançando e de continuar projetando o estado do Ceará como um estado simplesmente diferente, né? Eu tenho muita certeza que foi na escassez e que dessa vez não será diferente, que nós conseguimos protagonizar muitas experiências, né, e muitas atitudes que realmente nos orgulham bastante. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Karine. Queria pedir ao André Siqueira agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, de ter participado, trazido todo esse conhecimento que ele tem, e eu gostaria de pedir as suas considerações finais, André. Muito obrigado aí pela participação. O áudio, você está sem áudio, André. Microfone, a gente não está... desculpa. Está ouvindo agora? Estamos ouvindo. Tá ok, então. Bom, eu que agradeço esse convite, estar aqui podendo discutir, contribuir com vocês. Discutir logística e discutir agronegócio são 2 temas aí muito relevantes, muito importantes. Eu acredito que o Ceará tenha muitas oportunidades para serem abraçadas, né? Como eu falei aqui, dentro da federação, contem com o Sim de Alimentos e também contem com a federação, né? A Karina está falando aqui pelo Sim. Aqui na casa tem
o Observatório da Indústria com uma repleta de informações e estudos aí, não sei se a Rebeca já teve a oportunidade de conhecer, e você, Carlos, mas seria importantíssimo, né, conhecer, Karina, apresentar aqui para eles a ferramenta que a Federação investiu, né, de dotar de informações, né, para o empresário, para o governo tomar decisões, e contar com o sindicato. Tá? A gente está sempre à disposição. Nosso sindicato cresceu enormemente o número de associados. A gente partiu aí, quando eu assumi, com 29 empresas, hoje estão 130 indústrias de alimentos e rações filiadas, e de todos os portes. A maioria dos nossos filiados são pequenos empresários, né? Então a gente tem uma atenção muito especial para o pequeno, mas estamos sempre procurando interagir com qualquer porte de empresa para que a gente possa ajudá-la, seja na inovação, na qualificação, agora com a relação mais digital, né? A gente está apostando muito num portal que concentre todas as informações das indústrias filiadas e que sirva de um canal único de acesso, né, para o portal de alimentos do Ceará, e aí uma oportunidade a gente poderia até explorar um pouco mais, e tem nesse portal uma aba de exportação. Então, dentro desse nosso leque de filiados, nós vamos ter, através do portal, como clicar lá quem exporta e o que exporta, e aí uma página que pode ser de várias línguas, enfim, acho que facilita, né, como ferramenta digital, nesse momento que a gente está vivendo aqui de tanta imersão, né, no uso da tecnologia. Então, me coloco à disposição, queria parabenizar a Rebeca. É um prazer, Rebeca, lhe conhecer, não tive o prazer de conhecer pessoalmente, e parabenizar a Karina. Vocês aí dividiram o cachê do Mário Lima perfeitamente bem, tá? Acho que foi 50% para cada uma, e eu fico à disposição. Um abraço bem grande. Obrigado, André. Agora, como o nosso presidente André falou, a Rebeca aí fez um e-mail aí, né? Fez um e-mail, então realmente ela tem aí o direito aí de falar aí as suas considerações finais aí para o nosso evento, e aí eu queria agradecer a amiga Rebeca aí por ter participado e o brilhantismo de todas as respostas. Muito obrigado, e as considerações finais aí, Rebeca. Obrigada. Eu queria dizer primeiramente que, André, vamos marcar uma reunião urgente, que é importante que seus associados entendam que o Porto do Pecém está aqui disponível para vocês. Que às vezes você pensa que você não... Porto do Pecém, pelo seu tamanho, é algo que você é tão distante, e não é. Basta um container, um commodity que você tenha, um apoio, a gente está lá para tirar dúvida, estamos lá para mostrar a nossa área. Vamos marcar uma visita com seus associados na nova área da ZPE2, conhecer o nosso terminal. A gente está de braços abertos para vocês, para o pequeno, médio, grande. É importante que todos entendam que todos têm seu lugar. Né? Todos têm que ter a oportunidade. E nós fazemos parte de uma ferramenta que é o governo do Estado do Ceará. Nós estamos aqui para incentivar as indústrias. Né? Nós somos um parceiro, a Karina está aí que estou sempre aperreando ela, a gente está sempre junto nos encontros, a gente está sempre buscando soluções, é para isso, é para ajudar a todos, que todos tenham a mesma possibilidade de crescimento. Então, o agronegócio no Ceará é algo que me encanta demais, até pelo fato de como somos, né? Nós somos um estado que é considerado, assim, com seca, problema de água, problema disso, e você vê, somos o maior exportador de frutas frescas do Brasil, né? Juntando os dois portos, não estou nem falando só do Pecém. A castanha, que já foi o nosso símbolo, nós temos a água de coco, que tem gente que nem imagina a quantidade de água de coco que a gente exporta, tem a soja vindo aí, a ZPE2 que está vindo, para quem sabe ajudar essas empresas a beneficiar seu produto e levar para exportação, o mercado de peixes que está voltando, o mel, como a Karine falou com muito carinho, que eu também tenho muito carinho, que é da minha região interior, lá no Cariri, fronteira com Piauí, que a gente cresceu com aquelas apiários lá, você vê a oportunidade de ver crescendo, então... Nós estamos aqui, o Porto do Pecém, o Complexo Pecém, para dar esse apoio. E, André, vamos marcar essa reunião. E, Carlos Alberto, esse meu amigo de longa data, quantas estradas a gente já pegou aí buscando carga para trazer para o Pecém, eu gostaria de lhe agradecer o carinho e agradecer a todos o evento, um evento maravilhoso. Só tenho mesmo a agradecer e estamos à disposição. Eu realmente estamos muito satisfeitos aí
pelo objetivo que foi atingido. Gostaria de convidar todos aí para a nossa Expolog, dia 25 e dia 26 de novembro, né? Onde a gente vai continuar esse debate aí do comércio internacional, né? E todos os players, tanto do Norte como no Nordeste, e com a participação da Câmara Brasil-Portugal, com players internacionais. E o meu depoimento é que realmente o Estado do Ceará montou uma plataforma logística através do Complexo Portuário do Pecém para receber tanto o cearense com a possibilidade de investimento, o estrangeiro, e hoje, com toda essa estrutura que foi montada, com ZPE, ZPE 2, Porto do Pecém e área, e com a parceria do Porto de Rotterdam, vai encontrar inúmeras soluções para incrementar a internacionalização do Estado do Ceará. Eu gostaria de chamar agora para o nosso encerramento o Marcelo Bandeira, né, para falar suas últimas palavras aí, e agradecer aí a todos pela participação, e gostaria de convidar todos aí para a Expolog, que nós vamos estar fazendo em novembro, 25, 26. Isso é um evento que está fechando esse ciclo, para nós continuarmos na Expolog de 2020. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Alberto. Brilhante mediação. Parabéns a todos os painelistas, gente que eu gosto e considero demais. Estamos encerrando o nosso dia, então parabéns aos nossos convidados. Temos um encontro marcado amanhã, às 8h30 da manhã, no painel 4, a logística integrando o turismo e o agronegócio na visão da retomada de novas economias, com a participação do diretor institucional da Abra Frutas, Luiz Roberto Barcelos, mais uma vez conosco amanhã, o diretor executivo da GoLog, Júlio Perotti, o presidente da Câmara Setorial do Agronegócio, Amilca Silveira, e sob o comando da nossa querida presidente da Câmara Setorial de Turismo e Eventos da ADESE, Ânia Ribeiro. Esperamos por vocês. Boa tarde, boa noite e até amanhã. Promoção e realização: Fetranslog, 7 Carse, Instituto Futuri. Correalização: Abra Frutas. Patrocínio: Banco do Nordeste. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sebrae. Senai. Apoio institucional: Complexo do Pecém. Apoio: CTI Cargo, F3 Produções, Nox, Star Logística, Sistema OCB Ceará. Sabe quando você tem certeza que você é capaz de realizar o que você sonhou? Tem certeza dos talentos que recebeu? Mas você precisa que alguém lhe respalde financeiramente.
Foi aí onde entrou meu grande parceiro, o BNB. Essa parceria com o Banco do Nordeste já dura mais de 10 anos e é muito importante porque é uma maneira mais fácil da pequena empresa conseguir adquirir veículos, conseguir fazer investimentos com juros que não existe no mercado. São histórias como essas que nos fazem acreditar no grande potencial produtivo da região Nordeste, que vem provando a cada dia sua capacidade de responder aos investimentos aqui realizados. Histórias que compõem a jornada do Banco do Nordeste, o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará.